Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são agora 15 horas e neste exato momento nós estamos iniciando o debate aqui na Rádio Justiça. O assunto, mais uma vez, reforma fiscal. Claro que é um assunto que está sendo debatido em todo o país. Evidente que a população também tem que conhecer, com toda certeza, este termo, este assunto, esse tema, porque também irá impactar no seu dia a dia, na compra do seu pãozinho na padaria, do leite, no açougue, vai comprar também ali a sua proteína, também, com toda certeza, vai ter algo a ver também dentro dessa reforma fiscal. O pagamento da mensalidade das escolas, onde você tem matriculado aí seus filhos, suas filhas, enfim. Então, no geral, estamos todos, como diz na linguagem bem popular, no mesmo barco. Agora, como entender justamente este processo da reforma fiscal que está tramitando a nível de Congresso Nacional? Passou pela Câmara dos Deputados, agora chegou na vez do Senado. É evidente que muito se debateu sobre o que saiu de dentro da Câmara dos Deputados, a proposta que foi, portanto, encaminhada para o Senado para a continuidade do debate. Há quem entenda que muitas mudanças irão acontecer dentro do que passou pela Câmara dos Deputados. E nós hoje estamos aqui com especialistas na matéria, no assunto tributário, que vamos, portanto, fazer com que nesse debate haja um maior conhecimento para você sobre este tema que hoje o Justiça na Tarde está propondo a levar. Então vamos nós já cumprimentar nossos convidados e convidadas. Já começa então aqui com a Júlia Luci, ela que é diretora de Relações Institucionais da Associação Comercial do Distrito Federal, é cientista política. E então vamos começar com ela. Júlia, me permita chamar de Júlia, claro. Seja bem-vinda aqui ao Boa nosso tarde. Justiça na Tarde, muito obrigado e seja muito bem-vinda aqui ao programa. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, uma grande oportunidade, né, de discutir um assunto que, como você muito bem colocou, vai atingir a todos nós e ainda há muita dúvida em relação ao que realmente foi aprovado, que pode ainda ser mudado, então eu fico feliz de estar aqui representando a Associação Comercial do DF. Eu cumprimento também o Dr. Alberto Medeiros, que é advogado, professor de Direito Tributário do IDP e presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB, a seccional aqui da nossa capital federal. Mestre em Direito Tributário pela USP, né, doutor Alberto? Também seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse debate aqui com pessoas tão qualificadas e com formações diversas aqui. Tenho certeza que a gente vai ter uma tarde bem produtiva sobre o tema. Com toda certeza. Doutor Ricardo Victor Ferreira Bastos, professor de Direito Tributário do CEUB e membro da Comissão Especial da Reforma Tributária da OAB, também aqui da nossa capital federal. Doutor Ricardo, também seja bem-vindo. Muito boa tarde e obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer, Walter, estar todos juntos aqui, estar com vocês aqui hoje à tarde. Realmente é um tema que precisa muito de debate, precisa conversar um pouco, vamos tentar entender aí, tentar conversar, mostrar essa estrutura da reforma tributária na vida do cidadão, né? Como é que ela vai mexer com a estrutura? E é sempre um prazer estar aqui na TV Justiça, na Rádio Justiça, e a gente sabe do alcance, né? Isso para a população, e as pessoas realmente precisam participar desse debate. Então é importante a gente nós trazemos temas aqui que vão impactar no dia a dia da vida das pessoas e realmente tentar entender um assunto que é tão árduo, tão pesado, que é a reforma tributária, né? Perfeitamente. Dr. Wesley Rocha é coordenador da Comissão Especial da Reforma Tributária da OAB-DF, conselheiro titular do CARF e presidente da Associação dos Conselheiros Representantes dos Contribuintes no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Dr. Wesley, também seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos os ouvintes que estão hoje nos acompanhando para debatermos e esclarecer um pouquinho mais sobre tema da reforma tributária que está sendo discutido, aprofundado, até contrariado por alguns especialistas, e vai ser uma satisfação hoje, ao redor de grandes colegas aqui, aprofundarmos esse conceito de reforma tributária tão esperado no Brasil durante mais de 30 anos, né? Bom, deixa eu colocar já a primeira questão, e os senhores fiquem à vontade nas respostas. É o seguinte, muito se ouviu
de que essa reforma que está sendo debatida a nível de Congresso Nacional pelos nossos parlamentares, tanto deputados como também senadores, a gente já ouviu essa expressão. Essa reforma não é a ideal, mas é a possível, né, que de alguma forma está sendo construída. Quer dizer, quando a gente traz já, portanto, aí essa justificativa, qual é o entendimento que a gente pode ter? Não foi possível ter aquela que seria a ideal. Vamos ter a que está sendo possível. O que está faltando nesse meio do caminho, já que levamos 30 anos para poder chegar lá, ainda não iremos ter uma reforma completa? O que seria que estaria faltando, portanto, aí nesse conceito? Vamos lá, Júlia. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente destacar que o Brasil vem sim discutindo a necessidade de uma reforma tributária, mas não essa proposta, né? Então tem gente que fala, mas isso está sendo discutido, o texto está sendo discutido há 30 anos. Não, não é verdade, né? Fernando Henrique apresentou uma proposta, Lula apresentou uma proposta, não conseguiu evoluir em nenhum dos dois casos. A gente viu, né, também o governo Dilma, apesar da dificuldade de governabilidade dela, também buscando levar esse assunto para a pauta do Congresso e não conseguiu. Então, essa forma como foi feita agora, esse texto que foi aprovado na Câmara, ele não foi amadurecido durante 30 anos. Muito pelo contrário. Ele foi discutido bastante às pressas, né? Isso é bom ou é ruim? É péssimo, né? Porque é óbvio que a gente precisa entender o jogo democrático, né? Você tem sempre ali uma disputa de forças muito grandes e você não vai conseguir agradar todo mundo, você não vai atingir um consenso. Isso é fato. Mas você também não poderia perder a oportunidade de entender o quão ruim certos artigos passaria a repercutir se forem realmente aprovados. Então, a forma, por exemplo, que a reforma está hoje aprovada na Câmara, ela aumenta muito o imposto sobre serviços, né? E não se sabe, inclusive, quanto que se aumenta. Esse imposto sobre né? serviços, quem é que paga? Hoje, na realidade, todo mundo que consome qualquer tipo de serviço paga por ele, né? Então, se tentarem falar assim, mas é a empresa que paga o imposto. Quem paga imposto é o consumidor final que adquiriu, que consumiu aquele serviço. Não existe essa história de cobrar imposto de empresa e esse imposto não ser repassado para o consumidor final. Né? Então, às vezes, a gente vê a tentativa assim, de alguns jornalistas, né, quererem defender a reforma. Olha, não, mas aquele imposto quem vai pagar é a empresa. Então, se a empresa paga, vai para o consumidor, ponto. Né? E a gente, então, tem ali uma série de questões que estão em aberto e que, muito possivelmente, né, aí já é uma questão da ciência política mesmo, né, vão ser aprovadas, mais uma vez, de uma forma acelerada e assodada, porque vai coincidir com a indicação de outra vaga no Supremo. Uhum. E a gente sabe que o jogo político no Brasil, e não estou trazendo aqui nenhuma análise de juízo de valor, dizendo se é ruim ou não, a gente só sabe como funciona. Né? E a gente sabe que uma vaga no Supremo é o cargo mais importante que existe na República. Né? Então, os partidos com maior força, com maior capacidade de negociação no momento de uma aprovação importante como essa, vão jogar com isso. Né? Então, muitas vezes a análise de mérito e o aperfeiçoamento do texto fica deixado de lado por causa de uma pressa em aprovar algo em virtude de um outro acontecimento. Né? Então, eu não sei mesmo, né, o que dizem assim, que bom que a gente aprovou, é uma conquista. Sinceramente, não sei se é. Deixa eu ver também com o doutor Alberto, eu me corrijo aqui, né, quando eu disse com a Júlia de que há 30 anos que se discute, mas vamos colocar que está no radar, né, da sociedade há cerca de 30 anos, essa questão da reforma tributária. E hoje nós temos aí, portanto, aí já uma proposta, de alguma forma, sendo debatida a nível de Congresso. A mesma pergunta formulada também para a Júlia, doutor Alberto. Qual o ponto de vista do senhor? Bom, realmente a Júlia tem toda a razão em dizer que a reforma tributária, essa que foi colocada e aprovada pela Câmara, não está sendo discutida há 30 anos. O que há 30 anos se discute e que nós tributaristas, eu aqui faço também meu meia-culpa, nós demoramos muito para perceber que o nosso sistema tributário, que é um sistema bem sui generis mesmo em comparação a outros países, ele é muito ineficiente e trazia uma série de problemas. Vou citar um exemplo claro, que é o da litigiosidade, ou seja, qualquer questão tributária é possível se discutir no Brasil, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial,
e quase todas a palavra final é do Suprema Corte. Ou seja, a gente tem um sistema tributário onde a Suprema Corte tem que se pronunciar, por exemplo, sobre o conceito de serviço, o conceito de mercadoria, enfim, outras questões que nenhuma outra Corte Suprema no mundo falaria em matéria tributária. Então, a PEC 45, de fato, ela foi proposta, né, apresentada em 2019. Nós da academia, os especialistas, temos discutido, né, esses textos. Outra PEC também foi apresentada à época, mais duas, na verdade. A PEC 110 era a mais importante. E a gente discutiu esse texto, fez vários seminários. O Wesley está aqui para comprovar. Fizemos vários no âmbito da própria OABDF, de toda da academia, do IDP, enfim, do CEUB. Todo mundo discutiu essas propostas que levaram agora à aprovação da PEC 45. Qual o avanço da PEC 45, a meu ver? Eu acho que a PEC 45 foi muito focada na redução da complexidade da tributação sobre o consumo de bens e serviços, né? Isso, de fato, ela trouxe um avanço, a meu ver, tá? Porque ela simplificou o sistema de tributação nessa cadeia produtiva, tanto da industrialização quanto da comercialização de bens e da prestação de serviços, né? A gente trocou aí 5 tributos por 2 tributos, e isso vai trazer, e eu posso falar da minha experiência da advocacia aqui, isso vai trazer certamente uma redução da complexidade absurda, mas não resolve todos os problemas, diminui obviamente. a complexidade, mas diminui também valores, tipo, fica mais barato para quem, de alguma forma, adquirir esses serviços? Pois é, aí vem o ponto. O ponto é que a reforma foi muito focada, a meu ver, na redução da complexidade. Mas não se fez os estudos necessários, e acho difícil até que se faça agora, pelo andar aí de como está indo no ambiente político, do impacto da efetiva implementação dessa reforma, por exemplo, como citou a Júlia, na prestação do serviço. Todo mundo já sabe que, em teoria, a prestação do serviço vai ser demasiadamente onerada com essa reforma. Outros setores podem até ter um alívio na carga tributária, mas se a gente pegar, por exemplo, aqui é só um exemplo, o caso dos serviços, vai haver um aumento da carga tributária. A advocacia, a prestação dos serviços de advogado, que é um serviço essencial ao funcionamento da justiça, por exemplo, vai ser severamente impactado. Serviços de saúde, serviços de ensino e por aí vai. Então, serão, de certa forma, impactados para mais ou para menos? Para mais, certamente, caso o Senado não venha a fazer mudanças suficientes para que isso não ocorra. Estamos aqui falando do texto que foi aprovado na Câmara. Por hora, com certeza, esse setor de serviço vai ser impactado com o aumento da carga tributária. Doutor Ricardo, eu também gostaria de ouvir o senhor sobre esse tema já posto aqui sobre a mesa. Complementando o que o doutor Alberto e a doutora Júlia colocaram, 2 pontos são muito importantes nessa reforma, nesse momento político que a gente está vendo. Que foi a pressa, que a doutora Júlia muito bem colocou, porque apesar de estar se discutindo no Brasil isso há muito tempo, a velocidade com que isso aconteceu na Câmara nos últimos tempos, apesar de todo o empenho, e aqui eu faço uma ressalva e destaco o papel da OABDF nisso tudo, eu acho que das seccionais do país, uma das que mais atuou dentro das comissões, dentro do Senado, né, para tentar minimizar isso aí, foi a OAB do Distrito Federal. Isso demonstrou que realmente eles queriam passar de qualquer jeito. Tem-se notícia por aí de que realmente poucos deputados tinham tanto conhecimento daquilo que era importante, do teor, do conteúdo. Né? Os próprios parlamentares, alguns em várias das oportunidades, falaram que realmente não conheciam o texto. E a nossa reforma, o que eles estão querendo buscar? Mexer com a estrutura do sistema tributário. O sistema tributário brasileiro, ele é um sistema, se não o mais complexo, até porque o sistema norte-americano também é muito complexo, principalmente no que se refere à tributação da renda, mas um sistema muito amplo e ele é muito pesado para quem ganha menos. Quando você escolhe ter como base tributável o consumo, que é o que a Constituição de 88 fez, o seu fulano, dono de um carro popular, vai abastecer o carro, ele paga a mesma coisa de que o seu cicrano, dono de um carro importado, em tese. Então, essa perspectiva, para mim, na reforma não vem bem trabalhada. Eu acho que nós perdemos um momento de, além de debater isso, reduzir o texto constitucional, enxugar o texto constitucional para que o nosso sistema seja menos litigioso. Essa litigiosidade que o professor Alberto colocou, ela realmente é um problema enorme no Brasil. Tudo no Brasil se
judicializa em matéria tributária. Eu costumo brincar perguntando para os alunos como professor, mas quem é que gosta de direito tributário? Ninguém levanta a mão. A gente se sente até meio triste, até porque é um ponto importante o aluno entender a tributação. Então, eu acredito que é, sim, importantíssima que a reforma aconteça. Ela precisa vir, mas eu acredito que está se perdendo o momento de criar um texto constitucional mais principiológico, com mais diretrizes. E trazer a regulamentação, e aí outro ponto importante colocar aqui pela doutora Júlia e pelo professor Alberto, que é a questão do cálculo. Ainda não se fez conta. Então, eu estou colocando, por exemplo, só a título de exemplo, o IPVA sobre embarcações, sobre aeronaves, com várias alíneas dentro do texto constitucional regulamentando esse tributo. Será que isso é matéria para vir na Constituição? Por que eu não aproveito a oportunidade para falar no texto constitucional de justiça fiscal, solidariedade, distribuição de renda eficiente e eficaz por meio da tributação e transformo a nossa Constituição em algo mais enxuto? Isso não foi feito, mas eu acredito sim que tem muita coisa interessante lá, que realmente essa simplificação que foi colocada aqui, ela vai facilitar a compreensão do sistema tributário, mas o meu receio particular, a minha ressalva de tudo que eu venho conversado sobre o assunto é que ainda não se fez conta. Eu não posso mexer no sistema tributário como um todo sem fazer cálculos. Então, muitos setores estão começando a fazer seus cálculos e estão muito preocupados. Então, eu acredito que o Senado Federal agora tem um papel importantíssimo. Até porque, politicamente, foi importante o papel da Câmara. Vamos levar o texto, vamos jogar. E agora o Senado vai ter que trabalhar para fazer um refino nesse texto. E nós estamos realmente já debatendo isso há um tempo e muito preocupados com a conta final. Eu acho que agora é hora de respirar, sem pressa, fazer o cálculo para que essa reforma não seja, a emenda não saia pior do que o soneto. Dr. Wesley, também gostaria de ouvir o senhor sobre essa questão já posta, Dr. Wesley. Bom, Arthur, satisfação estar novamente conversando sobre esse tema com vocês. Já estivemos aqui em outras oportunidades. E nós, quando tive a primeira vez aqui em 2019, né, como nós assumimos lá junto com o Dr. Alberto, né, os trabalhos na Comissão da Reforma, né, de Direito Tributário também aqui do Distrito Federal, naquela oportunidade eu falei que eu até faço uma correção aqui. Não, tá certo, eu lembrei do Arthur e certo. falei do Walter. Porque, na verdade, quando eu vim em 2019, fiz entrevista com o Sérgio Duarte. Sim. E aí já é a segunda vez, né? Mas, Walter, o que acontece? Lá em 2019 eu falei que nós só teríamos uma reforma com muita união. Né? Muita união, muito esforço dos agentes envolvidos, dos interessados e que pudesse abrir mão e espaço, cedendo um pouquinho dos seus interesses. E me parece que foi o que aconteceu. Eu achei assim, até um milagre do jeito que passou, porque parecíamos tão distante desse tipo de acordo entre estados, municípios, União, setores que foram abrindo mão ou que foram solicitando e o próprio Congresso atendendo pedidos que outrora, né, antes, quando o tema em 2019 foi botado na pauta no segundo semestre, não tinha sido flexibilizado várias questões, me parecia muito distante. E eu tenho uma visão um pouquinho mais otimista do que os colegas, mas ao mesmo tempo também crítica, né, do ponto de vista legitimidade da preocupação de alguns setores. Mas me parecia tão distante naquela época, eu dizia, meu Deus, acho que nós estamos com uma questão difícil de resolver. E liderados aqui pela Câmara dos Deputados, né, presidente da Casa, alguns outros parlamentares com protagonismo, como o próprio deputado Raul, que inclusive foi o que apresentou o texto no Senado, ajudou, idealizou o texto que o Senado apresentou, e na Câmara, pelo Baleia Rossi, né, o autor da PEC 45, me parece que nós chegamos naquele consenso muito difícil de se chegar, né? E muito diálogo, foi intensamente nesses 3 anos, lógico, sendo cessado muito pela pandemia, e bem lembrado pelo Dr. Alberto, o AB do Distrito Federal fez 2, 3 eventos, né, de alto calibre, levando parlamentares, levando confederações, discutindo com a sociedade, que esse é o papel exatamente da própria OAB, né? Esclarecer os pontos mais sensíveis, porque essa não é uma reforma simples,
não é uma reforma fácil de se explicar. Nós mesmos, os tributaristas, temos dificuldades. Então, esse é um papel que nós assumimos aqui no AB do Distrito Federal, liderados aí pelo presidente Délio, e que nos muito honrou essa participação. Inclusive, o professor Arnaldo, que é o atual presidente da comissão da reforma tributária, não pôde estar aqui, está na Europa em viagem, mas está sempre nos apoiando, colaborando e dando oportunidade que nós possamos conversar e explicar essas dificuldades. E os pontos que nem colocados pelos colegas, alguns setores reivindicaram muito, mas outros também ganharam aquilo que solicitaram, né? A questão da saúde, educação, a alíquota que vai ser implementada, ela vai ter um redutor de 60% ou 50% nessas atividades. Então, por quê? Se pensa na questão do impacto do aumento da carga tributária, né? O setor que mais hoje que foi assim, onerado, digamos assim, e que ainda existe uma grande preocupação é o setor de serviços. E quando nós falamos setor de serviços, nós estamos falando dos profissionais liberais. Como falamos dos profissionais liberais, nós estamos falando de advogados, médicos, fisioterapeutas, dentistas, esses todos que estão no bolo. E, a princípio, lá atrás, era para ser uma alíquota, e não sabemos ainda qual vai ser a alíquota, de 25%. Então, no bolo total de 5, 3, mais 3, 4%, que saía essa tributação desses profissionais liberais, que ao todo dava no máximo 10%, me parece que pode chegar a 25%. Então, essa preocupação é legítima, né? E há um enfrentamento da questão de, vai impactar nos serviços, né? Nessa oferta de serviços, vão ser aumentados de vez. Mas aí os idealizadores dizem o seguinte, não, vai ser repassado ao consumidor, mas repassando ao consumidor fica caro. Por exemplo, a advocacia, né, se aumentar consideravelmente os valores, pelo menos nós temos uma tabela, temos que eu estou licenciado, mas eu sou advogado de formação. Nós temos uma tabela da OAB que ela dá uma referência, essa tabela provavelmente vai ser impactada. E é uma advocacia cara, nós vamos ter acessos mais dificultados, onerando mais ainda as defensorias públicas. Então, há essa preocupação da OAB, dos advogados, dos profissionais liberais, do setor de serviços. Mas eu entendo o seguinte, que numa guerra, por exemplo, alguns soldados morrem para poderem chegarmos ao final dela com um resultado positivo, com a vitória, né? Então, fatalmente, o setor de serviços ia ser um pouco mais onerado. Nós estamos passando uma realidade totalmente diferente. Daqui 5 anos, Walter, né? Eu acho que nós vamos viver outro mundo, né? Com vindo da inteligência artificial, ela vai estar impactando sobremaneira todos os setores, a advocacia, até o poder judiciário, né? Que julga, os setores que julgam, comércio. Então, está migrando nessa essa forma de base tributária. Antigamente, na década de 70, 60, quando nós tínhamos lá o Código Tributário, se focou muito nos bens tangíveis, o bem, né, físico, e agora nós vamos para os intangíveis. E não me surpreende, por exemplo, né, como alguém que possa fazer uma mudança, né, compra uma cama, a cama chega lá com um dispositivo eletrônico, só para abrir e tu clica lá, tu não precisa de 3, 4 montadores. Estou aqui imaginando, mas não é uma imaginação fora da realidade. Não está distante. Não está distante, porque, veja só, o chat GPT, se eu vier aqui colocar entrevista à Rádio Justiça, que vou responder. Ele vai dando várias situações, olha, reais. Semana passada foi aprovada a reforma tributária, com tramitação, tantos X votos, né, ampla maioria. Dá até as posições de direita e esquerda. Quem votou contra, como. Então, essa forma que nós temos que adequar um sistema que está ainda, no meu ponto de vista, muito complexo, caótico, né, sendo aí um dos mais difíceis de se trabalhar, medidos por organismos internacionais, tinha que ser melhorado. Ele tem que ser melhorado, né? Qual é a reforma ideal? Eu penso que não teria outro jeito, né? Não teria outra forma. Foi como tinha que ser, no meu ponto de vista, respeitando, obviamente, todas as opiniões, porque são vários interesses, né, vários agentes econômicos. No passado, quando nós tivemos aqui, o governo federal, por exemplo, chegou e disse o seguinte: estados e municípios apresentem as suas considerações, os seus interesses. Nós vamos apresentar uma reforma paralela. Eu disse, não vai dar, não tem como. Se todos não apostarem junto nesse complexo tema, nesse difícil e árido tema, nós não íamos conseguir. E foi o que eu falei no início. Aconteceu um milagre. A União, né, o governo federal atual,
eu entendo que abriu mão de um protagonismo maior, se juntou ao protagonismo da Câmara e se desmistificou ali, né? Se dissolveu todo aquele protagonismo, não sabe mais quem teve a liderança maior. E eu acredito que esse era o espírito que nós precisávamos para, enfim, chegarmos num esqueleto de reforma, um formato de reforma que pudesse nos trazer um pouquinho mais de possibilidades num ambiente de negócios facilitado, um pouquinho mais neutro, com menos interferência do Estado. Agora, cabe, né, a nós aqui, juristas, interessados, trabalhar a questão da lei complementar, ou as leis complementares. Eu vi ontem, o API estava comentando que ele vai apresentar 4 leis complementares, o governo federal, no caso, né, em janeiro já. Vai ser em janeiro. Então, esse ano nós não vamos ter nada de lei complementar que vai tratar sobre a reforma. Só a partir de janeiro e fevereiro, quando voltar. E de forma, inclusive, acho que é prudente, porque o texto vai vir para o Senado, foi votado na Câmara, vai vir para o Senado, talvez vão ter algumas modificações, vai voltar, porque obrigatoriamente tem que voltar para a Câmara, sim, e depois volta para o Senado. Nessa tramitação toda vai levar 1, 2, 3, quando vê, já estamos em novembro. Uma coisa só que eu acho que me chateou nessa notícia última, e que eu vejo com uma certa não tão adequação, é a fala, que se eu não me engano, acho que foi do presidente do Senado, Pacheco, que disse que o relator, que é o Agnaldo, vai colar no relator do Senado. Aí eu não vejo como adequado, né? Porque tem que deixar o Senado livre para, claro, obviamente, consultar o relator, consultar todas as negociações feitas, que foram intensas negociações com diversos setores. Não dá para afastar isso, é óbvio. Mas tem que deixar o Senado um pouco mais livre para ir atender, talvez, os interesses do setor de atividades. E, enfim, finalizando essa fala longa, né, Walter, eu acho que eu vejo como positiva esse nosso passo, né? Vamos fazer ajustes, vamos considerar, vamos resolver, que talvez possa não ficar tão adequado. Perfeitamente. Deixa eu vir aqui com o doutor Alberto. Doutora Lucia, ok? Muito obrigado, viu? Deixa eu ver aqui com o doutor Alberto. Quer dizer, quando se fala no debate, na discussão, a gente vê muito lobby, né, de segmentos ali, cada lobby, cada segmento, de certa forma, tentando ali ver o seu lado. Quer dizer, essa influência é salutar dentro do nosso parlamento, ou seja, o lobby A, o lobby B, o lobby C. E o povão, ele acredita no seu parlamentar que ele ali colocou, né? Tem, portanto, ali as suas, enfim, os seus pontos de vista, mas, enfim, quer dizer, sai, portanto, uma proposta justa diante de quem realmente tem condições de fazer lobby, outros que não têm, outros fazem um lobby maior, outros não fazem, né? Ou seja, resumindo tudo, essa reforma, ela diminui custos ou aumenta a arrecadação, ou então o contrário, aumenta custos e diminui a arrecadação. Como é que funciona aí essa questão, doutor Alberto? Bom, vamos lá. Primeiro, eu só quero deixar aqui claro que eu enxergo a reforma como positiva, tá? Perfeito. Mas dentro das limitações impostas pelo próprio texto. Acho que a grande fator positivo da reforma foi e vai ser a redução da complexidade, o que vai trazer inúmeros benefícios ao país, eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Inclusive com a redução da litigiosidade. Quanto à questão dos interesses, veja, a gente está falando aqui de tributação de todos os setores da economia, a gente está falando de uma reforma ampla, né? Então, era impossível que setores não se organizassem para defender seus interesses, né? Para alguns setores, e isso acontece em todos os parlamentos do mundo, é assim que funciona a democracia. Tem setores que são mais fortalecidos que outros, são melhores representados, têm mais eficiência, e tudo isso vai impactar no texto final. Isso não teria como acontecer diferente em qualquer outro lugar, na minha opinião. É do jogo democrático e é salutar. Agora, alguns setores certamente saíram mais beneficiados, isso não quer dizer que privilegiados. Por exemplo, a indústria com certeza teve um ganho com a futura extinção do IPI e a instituição de um imposto seletivo que vai substituir o IPI no futuro só atingir aqueles produtos industrializados que causem prejuízos à saúde e ao meio ambiente. Então, esse é um setor, por exemplo, que, a meu ver, ficou
foi bastante contemplado. Não quer dizer privilegiados, né? Outros setores, como o da economia, quando a gente faz os cálculos, e aí o Dr. Wesley aqui explicou muito bem, parece que esse setor ficou mais prejudicado. Isso não quer dizer que o Senado não possa tomar medidas para equalizar isso, né? E deve tomar medidas para equalizar isso. E o exemplo claro aqui é o serviço advocatício. A quem interessa um serviço advocatício mais caro? A ninguém, né? Todo mundo quer ter acesso à justiça em todos os graus e níveis de riqueza, e ninguém quer, como o Dr. Wesley colocou, onerar a defensoria pública, né? Então, o Senado está com essa oportunidade de equalizar. Então, me parece que o setor de serviços ainda talvez tenha sido maior prejudicado em termos de aumento de carga tributária, não na questão da complexidade, porque a questão da complexidade, já falei aqui, foi bem equacionada, muito bem equacionada. Nada que o Senado não possa equalizar para mitigar esse tipo de efeito. Então, acho que está respondida aí a questão, né? Mas, enfim, estamos positivos com a reforma, positivos com a atuação do Senado para que apare justamente essas arestas aí. Mas foi dito aqui também, né, doutor Ricardo, sobre as leis complementares, né? Ou seja, vamos aprovar, portanto, aí a reforma, mas depois, para poder valer, vamos ter aí o amparo das leis complementares. Quer dizer, essas leis complementares, de alguma forma, ela pode melhorar, pode piorar, pode demorar, pode avançar, porque na nossa Constituição tivemos também leis complementares que até hoje tem artigo dependendo, portanto, de uma lei complementar. Quer dizer, vai do interesse de quem está, portanto, comandando, portanto, a nação, ou seja, é um instrumento de Estado. Como é que se vê também esse ponto, doutor Ricardo? O ponto importante disso tudo é que, fazendo regredindo um pouquinho, vamos fazer uma regressão aqui no tamanho do que a gente está discutindo. Mexer com o sistema tributário de um país, principalmente do tamanho do Brasil, com a diversidade que nós temos, com a multiplicidade de agentes, é algo que mexe com a estrutura do próprio país. Eu não posso, da pessoa mais humilde ao grande empresário, passando pelas empresas e pelos diversos serviços, achar que todos vão ficar contentes com o texto da reforma. É impossível agradar a todos, assim como na vida e na reforma também. Sim. O nosso sistema tributário, que é o que está sendo mudado agora, é uma estrutura do sistema tributário. Eu estou pegando alguns tributos sobre consumo que nós temos um tanto quanto complexo, principalmente ICMS e o ISS, algumas contribuições juntamente com o IPI, criando dois tributos que é o que nós chamamos de imposto de bens e serviços, né? Que no caso é o imposto e uma contribuição. Essa alteração do texto constitucional, por mais simples que a gente entenda, ela muda a vida de milhões de pessoas. Então eu tenho diversos atores que vão ser impactados. Por que eu vejo com muita ressalva, isso converso muito com os colegas, eu tenho muito receio de reformas que aumentem demasiadamente o conteúdo do texto constitucional. O Constituinte de 88, ele teve uma ideia, ele pensou assim, até você olhando os anais da Constituição, você vai ver lá que os debates, principalmente sobre o sistema tributário, está tudo lá no site do Congresso. Qual era a ideia das pessoas? Vamos colocar na Constituição para evitar polêmica. Nós temos um parágrafo na Constituição, o 155, parágrafo 2º, que fala sobre ICMS, que para mim é o tributo mais delicado do ponto de vista da federação, porque ele fala da autonomia federativa, da autonomia financeira dos estados. Ele é um dos maiores artigos da Constituição. Tão grande quanto ou maior do que o artigo 5º, que é o Direitos e Garantias Fundamentais. Então, qual é o papel da lei complementar nisso tudo? De verdade, eu vejo com muita ressalva o detalhamento por meio de normas constitucionais de aspectos relacionados à cobrança de tributos. A Constituição dos países, elas são enxutas no que se refere à tributação. E eu já tive a oportunidade de estudar isso N vezes, até na minha tese de doutoramento que eu defendi ano passado, eu li muito mais de 30 constituições ao redor do mundo, e de verdade, dos países de primeiro, segundo e terceiro mundo, que se é que essa nomenclatura, né, é adequada, mas só para a gente entender aqui os critérios, a nossa é uma das que mais fala sobre tributos. Isso dá excesso, esse excesso de normas polemiza e sobrecarrega a nossa Suprema Corte. O que é que eu sugeriria?
De verdade, a reforma é algo positivo. Tá? Óbvio que nós estamos aqui para apontar as críticas e nós, como professores aqui, como advogados, estamos aqui para colocar os pontos negativos até no intuito de contribuir. Eu não vejo com bom tom regular fato gerador, base de cálculo no texto da Constituição. Eu acho válido até colocar travas, que são os limites, que é o que o professor Wesley colocou, que vão ter redução de alíquota em alguns pontos. Tá? A lei complementar é o veículo mais adequado para fazer isso. Mas aí um segundo ponto. Entendendo a magnitude do que é uma reforma tributária, é importante entender a complexidade que é essa regulação por meio de lei complementar. A legislação em si, como fruto do poder legislativo, os deputados e senadores, né, no seu trabalho ali no dia a dia, eles tendem a defender setores específicos da sociedade. Alguns, no que nós colocamos aqui, essa questão do lobby, que muita gente às vezes vê o lobby como uma coisa ruim, e nem sempre o lobby é uma coisa ruim. Eu tenho um lobby da sociedade civil, eu tenho um lobby das igrejas, eu tenho um lobby do setor produtivo, da advocacia, do setor médico, do setor de serviços. Esse lobby, que eu não quero que a gente entenda lobby aqui na minha fala com algo negativo. Sim. Mas vamos colocar agentes que trabalham no Congresso. E o povo também tem essa voz lá. A lei complementar ela é muito complexa para que ela seja estruturada. Nós estamos falando em 4 leis, mas se fala em pelo menos 8 leis complementares para a reforma ser viável. Claro que aqui tudo está iniciando, nós não estamos falando de algo que vai para o Congresso, que está no Senado, que pode voltar para a Câmara e ainda tem muita discussão. O problema que eu vejo nisso tudo é, se nós não observarmos uma estrutura constitucional rígida, principiológica e que sirva de alicerce, nós vamos ter centenas de leis complementares dependendo do setor que for afetado pela reforma. Então a reforma pode virar algo tão grande que vai ser inexequível. Então o que eu acho legal em relação à lei complementar, e defendo isso no meu dia a dia com os meus alunos, defendo isso toda a oportunidade que eu tenho de falar sobre o assunto, é que a Constituição seja mais enxuta, que realmente o que tem lá é muito bom. O texto não é ruim ao ponto de dizer assim, esse texto não deve passar. Isso a gente deve entender. Houve um esforço enorme de setores da sociedade para participar desse debate. É claro que a gente está falando da pressa aqui, porque isso vem numa pressão política muito grande. Mas eu vejo que, estruturando a Constituição, essa reforma do ponto de vista mais principiológico, eu vou dar diretrizes para a lei complementar aparecer. Essa lei complementar, ela vai detalhar como é que vai funcionar a tributação e como que nós vamos ser impactados. A Constituição não pode fazer isso. A Constituição é um diploma legal máximo do país que tem que conter normas estruturantes. Ela que vai nos ensinar qual o caminho que o nosso país vai seguir. Mas ela não pode descer ao ponto de regulamentar a tributação sobre combustíveis de um ponto de vista da base de cálculo, da alíquota, de todos os números envolvidos. Então, em relação à lei complementar, o que é que eu verifico que é importantíssimo a gente entender? Os dispositivos da Constituição, eles fazem remissão a essa lei. Por quê? Porque a lei é que vai detalhar as cobranças. A exemplo do que a gente tem hoje, nós temos o ICMS. No Supremo Tribunal Federal, um dos tributos que mais se discute, eu já tive a oportunidade de coordenar livros e obras sobre o assunto, é o ICMS. Hoje o direito tributário é o campeão de debates em teses fixadas em repercussão geral, depois do direito administrativo e outros ramos do direito. Então, o que eu sugiro? Que a Constituição venha estruturar e a lei complementar, quando entrar nas minúcias, ela observe a mesma estrutura que a Constituição veio. Eu tenho bens e serviços. Como é que funciona o imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços? Se a nossa legislação complementar ela não seguir essa metodologia, nós vamos ter cada setor da sociedade tentando buscar. E aí é válido isso, a gente não pode achar que os atores do país não podem buscar. Agora, eu acho que a lei complementar deve sim seguir a mesma estrutura que o texto constitucional está falando, manter uma espécie de simetria no que a Constituição prevê, para que eu tenha o imposto sobre bens e serviços especificado e bem claro para cada setor. E é o que ainda não está. A gente não sabe qual vai ser o impacto ainda para alguns setores. Então é por isso que o que está no Congresso, no Senado agora, é de extrema importância. Eu já tenho sim que fazer a projeção do que vem de lei complementar. Agora, repetindo,
tudo que está sendo posto é muito válido. As discussões políticas elas vão ter o tempo todo, mas eu acho que nós temos que concentrar agora na estruturação da reforma para que a lei complementar venha e ela não enxerte no sistema tributário um monte de não vire uma coxa de retalhos. Senão a gente vai ter um sistema tributário mais complexo que nós temos hoje. O Brasil tem um sistema tributário não só de pagar tributos, mas de obrigações acessórias extremamente complexo. Então eu acho que essa é a ideia, que vai sim, eu acho que o Senado está atento a isso. Isso já foi ventilado na Câmara e eu acho que o Senado agora ele quer pegar o texto da Câmara, dar uma respirada e preparar para que eu tenha estrutura de leis complementares que façam o sistema funcionar como obedecendo a simetria do texto constitucional, obedecendo uma espécie de parâmetro de alíquotas para os setores que estão sendo atingidos. Não é fácil isso. É muito fácil criticar o Senado, é muito fácil criticar os deputados, mas a gente percebe o esforço do Congresso. O Congresso está se movendo sim. Tem erros. Nós temos todos erros o dia inteiro. Tá? Então essa é a ideia. A lei complementar ela tem que vir realmente esclarecer o texto da Constituição, não complicar o que já está no texto constitucional. Doutor Wesley, também gostaria de ouvir o senhor sobre essa questão das leis complementares. Né? De alguma forma, elas... há quem entenda que é um excesso, pelo que já foi proposto até agora, de leis complementares em cima, portanto, aí da reforma tributária. Há quem entenda, inclusive, que pode até comprometer a segurança jurídica, portanto, aí desse novo sistema tributário. Como é que o senhor vê isso também? É uma incerteza ainda do que vem a ser implementado. Como qualquer sistema novo, né? A máxima pode dar certo como pode dar errado, ela não está tão errada, não. Então, o que nós torcemos é que o que foi apresentado até o momento, né, tenham soluções práticas, né? Porque me parece que o texto original da PEC 45 construía um único IVA, né? O IVA digamos assim, o Imposto sobre Bens e Serviços, né? Esse IVA juntava, né, União, Estados e municípios num único imposto, mas também criava uma dificuldade, no meu ponto de vista, de congregar os entes da federação num formato de uma espécie de uma autarquia federal tributária que iria gerenciar essa arrecadação, de que maneira iria ser feito, né? De forma prática, me parece que houve ali um consenso de vamos dividir, deixar estados e municípios com o IBS e a União Federal é bom, né? Uma união com a contribuição social, né? Contribuição a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, houve essa divisão justamente para evitar um pouquinho mais dessa dificuldade que seria, no meu ponto de vista, de, né, construir a participação dos entes federados e que tem ali os municípios com, desde 88, uma autonomia maior, né? Nós temos aí 35 anos da Constituição, referente a períodos passados. Uma autonomia maior, nós falamos administrativa, fiscal, né, legislativa. E isso é uma cláusula pétrea, inclusive, né? Respeitar o Pacto Federativo, está lá na Constituição, nas suas autonomias. E muito se falou que o Conselho Federal seria um formato de talvez desrespeitar o Pacto Federativo e a autonomia dos entes federados. Eu penso que, superando algumas questões, hoje nós já temos leis complementares que afetam, por exemplo, o Pacto Federativo. A própria lei do ISS tem uma lei complementar geral que estipula, né, alíquotas, limitadores, entre outras questões de aspectos gerais, bem como recentemente em 2016, salvo engano, os municípios trabalharam para uma lei complementar, para alterar a lei do ISS, a 116 de 2003, e em 2016 foi aprovada a Lei Complementar 157 de 2016, que justamente impedia, na verdade, ele criava obstáculos para que gestores, prefeitos, ofertassem incentivos fiscais, né, gerando aquela famosa guerra fiscal aí entre os municípios, que a alíquota mínima era 2, a máxima de 5, e alguns municípios proporcionavam abaixo de uma alíquota de 2%, criando um aspecto de uma guerra fiscal para algumas atividades. Então, por exemplo, atividades de leasing, né, administradores de cartão de crédito e débito se instalavam em alguns municípios com alíquotas menores, que eram redutores. E aí veio aí o Congresso Nacional e disse, agora você não vai mais poder fazer isso, não.
gestor, se você fizer, vai correr improbidade administrativa. Será que já não estávamos, né, também lidando ali com questões do Pacto Federativo, de limitadores, enfim? São interpretações, né? Eu acho que, com certeza, muitos tributaristas são contrários a isso. Até eu também era no início. Mas eu fui sendo vencido pelo cansaço, porque muitas leis federais vão impactando nessa situação de autonomia dos entes federados. O próprio Simples, né? Eu participei em 2011, 12, no Comitê Gestor do Simples Nacional pela Confederação Nacional de Municípios. Eu acompanhava e lá se ditavam regras e os municípios tinham que obedecer essas regras. E eles têm hoje que obedecer. Abertura de alvará sem custo, pequeno e médio. Não importa se o município quer gerir aquela questão lá, ele foi obrigado a aceitar que aquela atividade não vai cobrar, vai ter que, né, franquear a abertura, só vai fazer a fiscalização. Então, hoje nós já temos leis que, no meu ponto de vista, elas afetam de forma indireta esse pacto federativo. E por que não, então, numa reforma tributária, nós podemos pensar a avançar nisso, né? Então, o Conselho Federativo ele é muito contestado, nós não sabemos se vai dar certo ou não, mas tentou-se preservar a estrutura dos municípios e dos estados ao separar o IVA, o IBS nacional por um IBS, digamos, dual, né, que é o IVA dual, que hoje a gente até fala que seria um IVA dual, já que as mesmas bases tributárias. Então, meu ponto de vista é que isso pode colaborar de forma contrária ao senso para o fortalecimento do Pacto Federativo. Vejamos, nós temos uma Constituição de 35 anos. Os municípios, me parecem, que eu vou cobrar autoria aqui, teve um deputado federal que copiou essa minha fala e botou numa apresentação dele, né? Os municípios têm aí 35 anos. E podemos comparar essa idade deles a um adulto que saiu da casa dos pais, consegue relativamente gerir suas finanças, mas está sempre voltando, solicitando aos pais um valor no final do mês para poder complementar a sua renda, ele não está conseguindo, né? Então, essa autonomia, me parece que há uma precariedade, porque muitos municípios, depende do Fundo de Participação de Municípios, né? O FPE também é uma grande fonte de renda para os estados e de arrecadação. E, no meu ponto de vista, eu acho que há uma chance de pequenos e médios, e isso é importante, os grandes municípios, na reforma tributária, foram contra a reforma, né? Associação de Grandes Municípios e Confederação Nacional de Municípios liderando os pequenos e médios. Mas veja só, quando nós estamos falando de espaço fiscal, esses pequenos municípios têm muita dificuldade, Walter, de conseguir arrecadar. Acho que em 2014, né, quando eu atuava ainda pela Confederação Nacional de Municípios, me convidaram para falar, Alberto, lá no Pará, numa cidade de Ilha dos Marajós, falar sobre arrecadação. Fui todo empolgado lá, né, vou ajudar, né, aquele município falando um pouquinho mais de como arrecadar, como buscar mais valores, né, para suas necessidades de políticas públicas. Cheguei lá na cidade, tinha duas farmácias, 2 hotéis, 4, 5 restaurantes. Eu olhei, mas como é que vamos tirar da onde aqui espaço fiscal para poder buscar arrecadação, Alberto? Daí tu vai dizer, não, mas há uma possibilidade de, quem sabe, incentivar o comércio local, mas qual é o empresário que vai colocar um empreendimento numa cidade que tem consumo muito baixo? O lucro, nós estamos falando de capital, é isso que o empresário quer. Então assim, essa justiça, essas distorções vivenciadas, né, por pessoas distantes, nós aqui da capital, nós moramos na capital, sim, ou de regiões metropolitanas, são completamente diferentes. E o Brasil é muito grande. Por isso que eu acho que a reforma pode ser um momento, reviver a Constituição de 88 para esses pequenos e médios municípios. Porque os grandes, eles arrecadam bem com o ISS. Eles vão bem. É um imposto que cresceu mais de 500% nos últimos 10 anos. Agora deu uma estacionada em relação ao ICMS, por exemplo. Mas até 2017, 2018, eram um dos impostos que mais cresciam, porque, como nós falamos no início, né, o setor de serviços, os serviços estão aumentando. Nós não tínhamos Netflix, não tínhamos Uber, não tínhamos uma série de... Agora, ChatGPT, série de inteligências artificiais.
Não tínhamos. Então, para finalizar essa minha fala, que eu me empolgo muito, né? Eu acho que é um momento de reviver isso, né? E não parar de perguntar, levar lá, pedir para os pais, né? Um complemento. E é uma forma hoje, talvez, de que... e isso a reforma tem. Parece que um período ali de possível compensação, que se os municípios grandes vão perder, nós vamos compensá-los. Houve toda essa negociação. Então, o que os municípios grandes não queriam? Perder a gerência do ISS, que cresce ainda, né? Mas, é que nem eu falei no início. No início, nós temos aí um momento que, às vezes, perdemos alguns soldados para poder ganhar a guerra. Sim. Agora, nessa linha de raciocínio que o Dr. Wesley tão bem nos trouxe, doutor Alberto, quer dizer, quando ele cita aqui, né, que no Pará, numa cidade com 4 estabelecimentos, como é que se busca, portanto, ali a arrecadação? Aí me vem aqui à mente uma luta aqui de Brasília para manter o fundo constitucional. Quer dizer, Brasília teria condições de sobreviver sem o fundo constitucional? Bom, certamente, sem o fundo constitucional, nós não seríamos o exemplo que, no sonho lá de Juscelino Kubitschek, a cidade seria para a nação, né? É muito importante a gente ter uma capital que seja exemplo em todos os sentidos, em educação, em urbanismo, enfim, saúde, tudo, para os demais, que seja um exemplo e a ser seguido pelos demais municípios brasileiros. Sem o fundo, obviamente que diante das limitações aqui econômicas, que ainda que tenha havido desenvolvimento nesses últimos anos, sem esse fundo, nós não teríamos condições, obviamente, de ter a qualidade, por exemplo, do serviço de segurança pública que temos, de serviço, né? Principalmente, eu acho que o que fica mais claro aqui, em comparação a outros municípios do Brasil, é o serviço de segurança pública. Então, que é um problema muito sério no país. Então, eu acho que essa questão aí foi, pelo menos por hora, a gente estamos resguardados aqui de não ter ameaçado esse ideal de Brasília como um exemplo a ser seguido por outros municípios, né? Como deve ser uma capital federal, e obviamente para garantir também o pleno funcionamento aqui dos órgãos que estão sediados aqui em Brasília, né? Então tem essa diferenciação. Mas há reações contrárias, né? Quer dizer, o pensamento é justamente o inverso do que o senhor nos trouxe, né? Exatamente. A reação é contrária no sentido de que seria um privilégio, né? Sim. E não uma vantagem, né? Mas nós aqui, eu sou brasiliense, um pouco suspeito para falar, mas do ponto de vista aqui até ideal, entendo que a capital tem que ser uma referência, uma luz para que as outras cidades sigam, e ela precisa de ter recursos para tanto, até porque ela foi fundada para simplesmente albergar esses órgãos federais aqui. E óbvio que a economia se desenvolveu, vem se desenvolvendo, vai se desenvolver mais ainda. Talvez no futuro a gente não precise mais desse fundo, mas por hora é impossível pensar na Brasília que a gente tem hoje, que foi idealizada, que todos queremos, sem esses importantes recursos. Perfeito. Agora, doutor Ricardo, ainda, né, aproveitar também esse gancho aqui que se debate bastante aqui, o Fundo Constitucional aqui ser mantido na nossa capital federal. Como é que o senhor vê também essa discussão? É um assunto que para o senhor está pacificado, ainda não está pacificado, se precisa debater mais? Como é que o senhor vê o ponto de vista do senhor? Na verdade, essa questão está bem longe da pacificação. É um ponto sensível que envolve recursos, como foi muito bem pontuado pelo professor Alberto. De verdade, Brasília é uma excelência, né, em alguns serviços, por mais que tenham críticas. Eu não sou de Brasília, não sou brasiliense, mas estou em Brasília há 12 anos. Eu sou do Maranhão, de São Luís do Maranhão, estou em Brasília há 12 anos, vim para cá assumir um emprego, vim para cá aprovado em concurso público, e pude entender um pouco da dinâmica da capital e ver que Brasília, de verdade, realmente ela precisa de um trato especial. Não só do ponto de vista dessa questão do fundo, mas do ponto de vista político. Porque é aqui que as coisas acontecem. Aqui Brasília recebe pessoas do Brasil inteiro o tempo todo que vêm em busca de compreender, de participar do jogo político do país, porque ele está aqui. E essa questão do Fundo Constitucional, ela veio, claro que sempre, ela vem permeada por muita polêmica, porque
né? Existe aí até, você ouve falar em alguns outros entes, porque, mas isso é uma questão até anti-isonômica, porque os outros estados não têm isso, e Brasília termina recebendo um aporte muito maior de recursos, Mas é como foi muito bem colocado, Brasília eu costumo brincar que Brasília é um grande órgão público. Brasília é uma grande empresa pública, no sentido bem comum do termo. E, de verdade, eu não tenho parques industriais, não tenho como ter parques industriais em Brasília. O tombamento de Brasília... Eu acho que poucas cidades do mundo têm um tombamento tão extenso no seu centro, na sua área central. Então, eu acho que toda essa dinâmica de Brasília, a construção de Brasília, as distâncias de Brasília, né, que nós costumamos falar que Brasília é uma cidade que você anda rápido, mas anda muito. Sim. Então, a estrutura de Brasília realmente não permite ela estar à frente do mesmo modo que outras cidades que nós temos por aí, como os grandes centros que são industriais, são comerciais, são polos, que Goiânia mesmo, que está aqui próximo, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e por aí vai. O ponto importante disso tudo é que a própria discussão do Fundo Constitucional, ela passa, de verdade, por um debate com toda a sociedade brasileira de como equilibrar essa questão financeira num país tão grande. Por isso que esse tema é tão complicado, por isso que a reforma é tão complicada. É muita gente querendo participar e é válido demais, quanto mais pessoas participarem é muito bom, mas não é uma tarefa fácil. Nos coloquemos aqui, independente de nossas opiniões políticas e partidárias, sim, nos coloquemos aqui no papel dos deputados em que temos que apresentar um texto para mudar um país de 200 e alguns milhões de habitantes. De setores os mais diversos, como o professor Wesley colocou, o que é um bem digital? O que é uma plataforma de streaming que a gente está vendo hoje? Inteligência artificial fazendo o trabalho de algumas empresas. Sem dúvida nenhuma, o mundo digital ele não começou. Nós estamos começando a entender esse cenário para onde nós iremos. Então, de verdade, eu acredito que essa questão toda do fundo, ela passa também por essa compreensão do momento em que o país e o mundo está vivendo, pós-pandemia. Nós conseguimos ficar 4, 5 meses com todo o comércio, toda a atividade comercial parada por questões de saúde. Então, o mundo reviveu valores. Eu acho que o Congresso está fazendo um trabalho muito bom, muito importante. Eu tenho críticas. Óbvio, que bom que tenhamos críticas. Eu acho que a crítica é válida. Nós, professores, ouvimos crítica todos os dias. Nossos alunos, eles adoram nos criticar. Não sei por que fazem isso, né? Mas, então, essa questão do fundo ela é importante, ela não está pacificada, mas Brasília, de verdade, precisa ser tratada com as suas peculiaridades. Não estou falando em privilégios, não estou falando em benefícios indistintos, mas Brasília é a capital do país. Como toda grande capital, ela tem um papel de puxar o país, de trazer o país para os grandes debates, né? Pois não. Bem, são 15h58, estamos vencendo aqui a primeira hora do nosso debate. Nós vamos sair para o intervalo, vamos voltar em instantes e avançar na segunda hora aqui do nosso, dessa nossa entrevista com os nossos convidados, promovendo aí este debate em torno da reforma fiscal. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, e hoje o nosso debate está justamente em torno da reforma tributária, reforma fiscal. Conosco estão os doutores Alberto Medeiros, que é advogado, professor de Direito Tributário do IDP e presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB-DF, mestre em Direito Tributário pela USP. Também conosco o doutor Ricardo Victor Ferreira Bastos, professor de Direito Tributário do CEUB e membro da Comissão Especial da Reforma Tributária da OAB-DF. Também doutor Wesley Rocha, ele que é coordenador da Comissão Especial da Reforma Tributária da OAB-DF, conselheiro titular do CARF e presidente da Associação dos Conselheiros Representantes dos Contribuintes no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A doutora Júlia Luci, ela por uma necessidade urgente, precisou, portanto, se ausentar, mas nós entendemos e ela deixou que aqui, portanto, as escusas aos nossos ouvintes, né? Entendemos perfeitamente, agradecemos a ela pelo tempo que ela permaneceu aqui conosco. Mas, doutor Wesley, deixa eu entrar neste assunto agora, na nossa segunda hora,
focando mais assim o dia a dia da nossa população, né? A população que anda de ônibus, a população que paga, portanto, o seu transporte coletivo, a população que, com toda certeza, vai à padaria comprar ali o seu leite, o seu pão, vai ao mercado também comprar ali a sua cesta básica, vai ao açougue, enfim, o dia a dia, portanto, aí das pessoas. No que essa reforma fiscal impacta na vida dessas pessoas, que são pessoas que não são empresárias, são pessoas que não têm, assim, grandes bens, são pessoas que têm ali o seu trabalho diário, mensalmente recebem o seu salário e com aquele salário, portanto, sobrevive. O que impacta? Melhora, não alcança? O que acontece com essa parte da nossa população dentro desse contexto aí da nossa reforma fiscal, Dr. Wesley? É interessante essa colocação, porque vamos para o que interessa, vamos ao que interessa. O que eu ganho, o que eu perco com essa reforma, o que tanto dito, né, nos preenche e qual seria a minha preocupação maior? Bom, eu retorno aqui, né, eu sou um otimista do sistema. Nos prometeram que ia melhorar, nos prometeram que ia ter desoneração, né, sobre o consumo. O que significa isso? Bom, um produto hoje que nós temos de custo, digamos, de R$100, ele tem lá uma carga tributária que pode chegar a R$30, R$40 só de carga tributária, né? Então, promete-se aí diminuir isso, esse imposto desse produto para essa população que usufrui, né, desses bens e alternativamente consumam mais, né, tenham mais poder de compra e ao mesmo tempo sintam-se até menos onerada por essa participação do Estado nessa produção dessa cadeia, né, nessa cadeia integral. Então, nos prometeram isso, a questão do consumo, né? Temos aí a questão do cashback, que é a população de baixa renda, de repente os colegas podem até abordar de uma maneira mais aprofundada, mas o que se espera é que esse consumo seja desonerado do ponto de vista do tributo para facilitar e, né, ter mais transações comerciais, mais consumo, né, da população de baixa renda. Como é que funciona isso? Um exemplo bem, né, assim, grosso modo, né, o rico e o pobre pagam a mesma gasolina. Mas vai baixar para o pobre também. Sim, mas para o rico, perdão, vai baixar, o rico vai pagar menos gasolina. Sim, mas você está desonerando aquilo que o pobre mais consome, né, que ele mais precisa, que consome da sua renda. Né? Você tem ali, digamos, não vou dizer pobre, mas vamos colocar assim, pessoas que têm condições um pouco menos favorecidas. Ou outras pessoas também que têm condições relativamente boas e tem essa questão de poder reduzir esses bens que estejam onerados pela carga tributária. Muito se falou, por outro lado, que a própria classe média estaria sendo muito mais onerada, né? Digamos, em relação a algumas operações, talvez, exemplo do IPTU. A IPTU agora vai aumentar. Olha, o que foi alterado até então, até o momento, foi somente uma situação de que a atualização desse imposto IPTU não necessite mais passar pelo Poder Legislativo local, só por um decreto. Né? Como isso será utilizado pelos gestores, pelos prefeitos, ainda não se tem assim, uma dimensão. O que se espera é que o prefeito vai aumentar lá, atualizar como ele entende que né, as regras tributárias e fiscais, né, da administração possa ser feita. Mas, assim, não vejo também como algo tão, assim, elevado e grave. Porém, muitos tributaristas reclamam que estaria afetando ali alguns princípios do direito tributário, que é o princípio da legalidade. Para aumentar tributo, que está escrito no Código Tributário, está escrito na Constituição, né, também, tem que ser por meio de lei.
Então, esse debate vai ser colocado, inclusive, eu acho, até no Poder Judiciário. Não sei se isso vai passar, porque já teve manifestações do Poder Judiciário dizendo o seguinte, para atualizar tributo que aumente, mesmo na atualização você está aumentando o valor do imposto, tem que ser por meio de lei. Então, vai se discutir lá. Mas é algo que já existe, essa possibilidade de atualizar o valor do imposto. Talvez está se flexibilizando. É essa flexibilização, afetando alguns princípios de direito tributário, que se questionou. Por outro lado, nós estamos aumentando ou implementando taxação sobre barcos, aeronaves. Nós vamos taxar aqui. Eu não tenho um barco, uma aeronave. Eu sei que os colegas aqui, eles têm aqui os jatos aqui no Paranoá, né? Eu faço votos que eles continuem tendo. Sim. Mas está na hora de repente, tributar esse pessoal, né? Que está lá. Não é só o carrinho, não. Não é só o carrinho. Tudo bem que o IPVA é 10 anos aqui no DF, né? Que não paga mais. Eu dou 15, né? Alguns são 15 anos. Mas a reforma, ela veio para tentar, talvez, corrigir essas distorções. O que eu vejo de... me empolgo, né? O que eu vejo de preocupação, que aí sim, eu concordo muito com os colegas, é o que vem pela frente. Por exemplo, será que vão mexer na questão do imposto de renda, que me parece que é o próximo passo, né? Pelo imposto de renda. De que maneira vão alterar isso? Se vão tributar lucros e dividendos, que é o grande, assim, hoje uma grande preocupação de alguns setores, inclusive da própria advocacia, porque me parece que afeta alguns princípios, algumas bitributações, algumas né, bis in idem, mas acho que temos que estar vigilantes, né, nesse segundo ponto e claro que não depende de nós, podemos ficar vigilantes quanto quisermos, pode passar o trator e ir embora, mas esse trabalho que os colegas fazem aqui na OAB e esses juristas brilhantes ajuda a convencer, né, os parlamentares. Então, eles têm um papel fundamental no convencimento, porque eles não são só profissionais que estão sendo contratados para atuar ali na linha de frente, mas eles reproduzem os conhecimentos necessários para que, né, que se convençam daquela matéria. Então, eu acredito que, nesse aspecto, a população possa sentir aí no médio prazo um alívio sobre o consumo. É uma das principais objetivos desta desoneração, desta reforma. Vamos ver o que vem pela frente. É uma perspectiva muito grande sobre isso. Eu torço para que seja o melhor. Claro que daqui a pouco podemos estar falar que era bom, mas não é. A gente está apostando no que está sendo apresentado, né, pelo Congresso. E as preocupações são todas legítimas. É importante ficar vigilante, sim. Doutor Alberto, ainda nessa mesma linha de raciocínio, né? Ou seja, a pessoa que tem ali o seu carrinho, e olha que batalha bastante, né? Tanto faz estacionar para abastecer um Fusquinha, daquele bem, assim, né? Bem antigo, não que seja de coleção, né? Porque a pessoa não tem condições de comprar um outro. Quando eu falo Fusquinha, pode ser um Chevette, também daquele bem antigo, como também pode ser uma Mercedes, pode ser uma BMW. Quer dizer, para abastecer o preço da gasolina é o mesmo, é o preço, como muito bem pontuou aqui o Dr. Wesley. Ou seja, a pessoa que tem o seu carrinho, pessoa que tem o seu imóvel, pessoa que tem também, às vezes, condições de durante o ano, fazer uma viagem, né? Compra ele durante o ano todo e paga durante o ano todo ali, todo um pacote para poder passear com a família. Enfim, qual é a perspectiva, portanto, dessas pessoas, né? Da classe média, um pouco abaixo, portanto, da classe média, que está enxergando, portanto, essa discussão em torno da reforma fiscal e sempre naquela, será que vai melhorar para nós, não vai melhorar para nós? Quer dizer, pelo que o senhor já viu, pelo que o senhor já debateu, já acompanhou, qual seria a perspectiva mais próxima da realidade dessa parte da nossa população, na visão do senhor? Bom, eu acho que, como eu já tinha adiantado, né, já tinha colocado aqui, do ponto de vista do consumo, principalmente dos produtos industrializados, não tenho dúvida de que a população, seja ela mais abastada ou menos abastada, vai sair ganhando. Por que vai sair ganhando? Primeiro porque, como a gente discutiu aqui, a tributação sobre esses produtos industrializados tende a reduzir, né?
Segundo, porque a tributação sobre esses produtos na sua cadeia até chegar ao consumidor final tende a se racionalizar mais, ser mais transparente. Todas aquelas complexidades relativas principalmente a operações interestaduais vão sumir, vão desaparecer. Sério? E essas distorções causavam distorções no próprio preço das mercadorias. Então, às vezes, ou melhor dizendo, todas as vezes, o consumidor olhava para a nota e achava que ali incidia uma determinada carga tributária, mas ele só estava olhando para o que estava por cima. Ele não conseguia enxergar todos esses problemas que, no fim, encareceram muito mais aquela mercadoria que ele está consumindo do que deveria. Então, o que esse novo sistema, que é baseado numa prática já muito comum aí nos países da OCDE e de outros países também que seguiram esse padrão da OCDE, que é como o Dr. Wesley citou, que é o IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Esse sistema tributário ele permite uma neutralidade muito maior nessa tributação, de modo a afastar essas distorções. E o que isso reflete na população? A população vai saber com muito mais proximidade da realidade qual de fato é a carga tributária, qual é a carga tributária incidente sobre o pão, qual é a carga tributária incidente sobre o biscoito que ela consome, enfim, todos esses itens que você colocou, Walter, vão ficar muito mais claros para a população. E não só mais claros, vão ficar menos onerados por essa complexidade que causava distorções no sistema. Agora, para isso, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com um ponto que o doutor Ricardo colocou aqui, professor Ricardo, que é o da alíquota máxima, na alíquota que vai ser, na verdade o professor Ezer colocou isso aqui, que é o da alíquota que vai ser praticada no IBS, né? A ideia inicial é de que essa alíquota ficasse numa média de que é praticada em outros países em torno de 25%, mas já se fala em 30%. Se isso ocorrer, a gente vai ter um ganho por um lado, mas por outro, a gente vai ter um aspecto negativo. Ainda assim, não tive acesso a nenhum estudo nesse sentido, mas ainda assim acredito que em vários produtos consumidos por essa população no dia a dia, né, pela nossa população no dia a dia, seja ela abastada ou não, haverá certamente um alívio da carga tributária justamente pela redução das complexidades. Agora, no setor de serviços, como eu também já coloquei, possivelmente, se o Senado não tomar as medidas para equalizar essa tributação, a gente vai ter um aumento do custo desses serviços prestados por dentista, advogado, médico, e isso não interessa a ninguém, né? Então, acho que a população sai ganhando, sim, certamente, terá transparência em relação à carga tributária que está incidindo naquele produto, e isso é importante porque a própria população pode exigir as contrapartidas, né, do Estado. A população que consome sabe que paga 30% ou 25% sobre aquele produto, vai ser criteriosa em exigir o retorno daquele investimento pelo ente federado ali que está fazendo a cobrança daquele tributo, que é o município, o Estado e a União. Vai haver certamente uma redução da complexidade e isso impacta na carga tributária, sim, que nós hoje não enxergamos. Aliás, até o próprio empresário tem dificuldade de saber exatamente qual é a carga tributária que incide ali naquele produto em razão dessa complexidade que vai literalmente desaparecer ou ser reduzida a patamares mínimos e tudo isso se reflete no preço e na diminuição do preço, é o que eu acredito, e no desenvolvimento da economia com todos os benefícios que se espera. Tirando a questão dos serviços, que precisa ainda ser melhor debatida aí no Senado e melhor endereçada, e algumas outras questões relativas a benefícios fiscais, alguns setores da economia, que também precisa no Senado haver um debate um pouco mais aprofundado para evitar privilégios e evitar distorções em determinados mercados, por exemplo, mercados onde esse sistema de creditamento, né, que é a base, a ideia desse IVA, esse sistema de creditamento não seja tão... não impacte tanto e compense um aumento da carga tributária. Então, tem que haver esse refino e eu acho que o Senado está preparado para isso. Acho que a primeiro momento foi a aprovação da reforma, como o Wesley colocou. Alguns soldados têm que morrer para a guerra chegar ao final.
Acho que esse primeiro impacto leva a população a acreditar que vai haver a reforma tributária, leva os empresários a fazerem seus cálculos, leva todos os setores da sociedade e da economia a sopesarem as vantagens e desvantagens para, então, melhorar o texto no Senado. É para isso que funciona esse sistema bicameral que nós temos aqui no nosso sistema democrático e que a ideia é justamente essa, né? Então, acho que a população em geral vai sair ganhando sim, e isso sem falar no sistema de cashback que foi colocado, talvez o professor Ricardo possa falar um pouco melhor. O sistema de cashback é justamente para amenizar um pouco essas distorções que são causadas num sistema tributário que é muito focado na tributação do consumo, como o professor Wesley colocou. Aqui, qual que é a ideia? A ideia é que determinados consumidores em situações que vão ser previstas ainda na legislação complementar, por isso aí a importância dos debates também na lei complementar, nas leis complementares que virão aí para regular a reforma, esses consumidores terão direito à devolução de imposto que foi que incidiu naquela operação ali onde ele consumiu. Hoje, alguns estados, a gente já tem alguns exemplos. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, a gente tem um programa Nota Legal, que quer queira ou quer não, é um sistema de cashback onde há uma devolução do imposto, seja pelo abatimento em outros impostos, né, distritais, mas enfim, ali, agora, com a reforma tributária, vai ser possível, a depender de como vai vir a regulamentação pela lei complementar, que essas distorções, ou seja, aquela pessoa menos abastada que paga mesmo tributo que a pessoa mais abastada num determinado, por exemplo, numa garrafa de água, ela tenha como ser ressarcida parcialmente daquele tributo ali que foi por ela, o ônus econômico foi por ela arcado naquela operação. Então, eu acho que a população vai sentir uma diferença positiva e acho que a nossa economia vai se desenvolver em razão dessa reforma tributária. Não é a perfeita, como já falamos aqui, tem muito a melhorar. Tem ainda o lado da tributação da renda, que o governo vai apresentar por meio de leis ordinárias, provavelmente nesse semestre. Temos que ficar atento também, porque não adianta nada melhorar a tributação sobre o consumo e onerar a tributação sobre a renda. Aí tem que haver um equilíbrio sobre isso para que a carga tributária que hoje nós já pagamos não seja alterada para cima. A ideia é que ela seja minimamente mantida ou, se possível, reduzida, né, e não aumentada. Então, ainda tem alguns outros capítulos aí que a gente precisa observar com cuidado e para isso que nós juristas aqui, a academia, a sociedade brasileira tem que estar envolvida. Então, esperamos aí que o Senado abra muito as portas para que a gente possa discutir com mais profundidade alguns desses pontos e aparar essas arestas. Agora, professor Ricardo, quer dizer, sempre foi dito que o nosso país estruturalmente precisa realmente renovar. Se diz também que o Brasil ele é muito pesado, como se fosse um paquiderme realmente em termos de cobrar impostos. Quer dizer, quem quer instalar, portanto, uma empresa realmente tem que gastar bastante, né? Ou seja, também sempre foi dito que muita coisa encarece aqui no nosso país por conta justamente das falhas que ainda existem na nossa estrutura, principalmente no sistema viário, como todos os demais sistemas, né? Pensando aqui no agronegócio, por exemplo, onde nós temos uma parte que realmente faz sucesso, como também temos uma outra parte que ainda requer de muito investimento, ou seja, a desigualdade no nosso país é muito grande. Quer dizer, a pergunta é a seguinte: quando nós buscamos modernizar, buscando como exemplo ou enxergando outros países tidos aí como primeiro mundo, modernizar, portanto, aí o nosso sistema fiscal, nosso sistema tributário. Quer dizer, não era primeiro para arrumar a casa, ou seja, deixar a casa bem arrumada de forma estrutural, para que possamos depois sim partirmos para essa segunda etapa, ou seja, fazendo com que a população ela tenha realmente, já tenha usufruindo, portanto, já esteja usufruindo do sistema de saúde adequado, de um sistema de segurança também adequado, de um sistema, acima de tudo, né, de
no campo social, também no campo da estrutura, onde hoje ainda convivemos aí com lixões dentro das cidades, como também com rios poluídos, como também com um país que ainda falta energia elétrica para determinadas regiões, água potável para a maioria, e quando chove inunda, desbarranca, mata e outras coisas mais. Ou seja, um país que na realidade, enxergando direitinho, ainda tem muito o que fazer. Então nós vamos cobrar para consertar isso ou passamos do tempo de consertar para depois cobrar? Como é que o senhor vê também esse aspecto? Essa pergunta é de $1 milhão e dá para falar uns 4 meses dela. Tá. Eu vou tentar fazer um raciocínio aqui para casar com a nossa discussão e a gente volta um pouquinho na história do nosso país. No Brasil, nós temos a mania de discutir decoração da nossa casa sem o telhado estar pronto. Hoje no Brasil se fala em direitos de 5ª e 6ª geração da Constituição, temas que são debatidos em vários países do mundo que já fizeram seu dever de casa. De verdade, essa questão da carga tributária e do custo do Estado brasileiro com a questão da infraestrutura e o retorno para o cidadão, eu acho que é o ponto mais sensível da reforma. Por mais fé que nós tenhamos que ter no sistema político, nas instituições, e nós realmente temos que acreditar nisso, até porque tem muita gente séria. Nosso país é assim, feito de pessoas sérias, perfeito. Apesar de toda a cultura que a gente tem de dizer que as coisas não funcionam. Mas o grande detalhe o brasileiro não gosta de pagar tributos. Aí a gente fala assim, mas quem gosta? Tem países no mundo que o cidadão não reclama. Se você fizer uma pesquisa aí para alguns países, Suíça, Suécia, Finlândia, países nórdicos, a carga tributária é um tanto quanto maior do que a nossa. Mas o cidadão ele tem conta-prestação. É o que nós havíamos conversado há pouco. Se você tirar da sua renda o gasto com educação, com saúde, com segurança, com transporte, você tira uma boa fatia dos seus gastos mensais. Sim. Tá? Quem tem filho aqui sabe o custo de uma escola, de uma universidade particular. Universidade não, porque a universidade privada, o mundo todo a regra é que a universidade seja privada, boa parte dos países do mundo. Então, o que a gente observa? A reforma tributária ela está buscando dar uma resposta para a sociedade como um grande esforço e algo que eu acho muito válido. O Congresso está, sim, fazendo um bom trabalho em apresentar o texto. Ele vai ter problema sempre. A gente não vai conseguir passar uma reforma unânime. O custo da atividade empresarial no Brasil ele precisa ser levado em consideração. O que eu considero importante para um debate referente a vamos dizer assim, a toda a implementação de uma reforma tributária e do que se refere a retorno para o cidadão. Essa tributação sobre o consumo, ela onera sim os mais pobres e os de renda, vamos chamar de pobres aqui no sentido bem simples da palavra, de pessoas com renda mais baixa. Aqueles que ganham mais pagam menos tributo proporcionalmente falando do que os que ganham menos do que os que ganham mais. Quando eu proponho mudar esse sistema e trazer o cidadão, o debate no Congresso para isso, para mudar essa base, eu dou uma resposta positiva para a sociedade. Agora, de verdade, se isso vai ser implementado é outra coisa. Mas eu também tenho que pensar que o que arrecada tributo é atividade empresarial. Sim. Eu tenho que colocar o empresário, sim, debaixo de um guarda-chuva que o proteja. A gente tem uma tributação que não está sendo muito falada aqui, que é a tributação da folha de salários. É muito caro contratar no Brasil. Sim. Muito caro. Então, são pontos muito sensíveis. A reforma escolheu um. E assim, para que nós tenhamos um avanço no país, as coisas são feitas. A nossa Constituição é muito complexa, tem muita lei, tem muita norma, tem muita coisa. Então, escolhemos trabalhar a tributação sobre o consumo. Mas eu também tenho que levar em consideração que o empresário é tudo muito difícil. Claro que eu estou falando do empresário que gera emprego, estou falando do micro e pequeno empresário, ele está agora protegido com vários setores, vários pontos da reforma vão facilitar o sistema e simplificar a arrecadação e ele vai ter algum benefício. Então, o que eu acho que a gente tem que levar em consideração? De verdade, a atividade administrativa, a administração tributária no Brasil, ela está pronta, sim, para implementar uma reforma. Se nós olharmos o imposto de renda, como é que a Receita Federal do Brasil trabalha, a tecnologia vem ajudando nesse trabalho. Essa questão do nota legal que foi implementado tem uma dupla finalidade.
dá um retorno para o cidadão e também serve de medida de fiscalização. Esses dados que são cruzados é a base da fiscalização tributária hoje. Então, o sistema ele é todo coerente, ele é todo lógico, assim, ele funciona de modo harmônico. Se nós não tivermos em mente que eu preciso equalizar redução da carga tributária para o cidadão que vai comprar pão e redução da carga tributária para o empresário que quer contratar, se eu não conciliar isso aí, eu posso ter um sistema que vai virar conflituoso mais do que ele já é. Então, em síntese, o que você colocou é que, do ponto de vista da administração tributária, nós temos sim estrutura para implementar as reformas. Agora, sem dúvida nenhuma, eu não tenho saneamento básico em boa parte do país, eu não tenho infraestrutura de transporte em boa parte do país, eu não tenho educação de qualidade, educação básica. Então, isso tudo deixa o cidadão meio chateado quando se fala em tributo. Agora, é óbvio que, dentro do ponto de vista da simplificação do sistema, eu preciso ter nos nossos gestores uma esperança de que eles vão sim simplificar, nós vamos melhorar a arrecadação, mas no Brasil não precisa arrecadar mais pura e simplesmente. Eu preciso melhorar a destinação do recurso público, que é o que você está colocando. Todas as suas pendências de alagamento, de essas questões, se o Brasil não souber como usa seu dinheiro, não adianta eu simplificar um sistema tributário, não adianta eu arrecadar de forma mais eficiente. Essas questões políticas, elas também são tratadas. Por isso que uma reforma dessa envergadura é muito complexa. Eu tenho, sim, uma reforma que, para mim, ela é dividida em 2 momentos. O primeiro é a mudança do texto constitucional. Tá? O primeiro é a mudança do texto constitucional. Essa mudança do texto constitucional é o que já está sendo feito. Toda essa mudança que vem agora é a estrutural. Depois eu vou ter um complexo normativo de leis complementares, que, como foi muito bem colocado, vai ser debatido também. Que é ela que vai saber quanto que o cafezinho vai aumentar. É por meio dela que eu vou ter as travas de alíquota. A Constituição pode fazer essa trava, mas quem vai dizer o que, como e onde eu vou tributar é a lei complementar. Então, em síntese, é isso. Nós estamos diante de um cenário extremamente complexo, em que no Brasil a gente precisa estar sempre atento, não só com a arrecadação, mas com a redução da atividade empresarial e a melhor destinação de recurso público. Nosso dinheiro tem que ser melhor gasto. Essa é a ideia. Uhum. Deixa eu ouvir também o Dr. Wesley, também nessa mesma linha que foi posta aqui para o Dr. Ricardo, que nos trouxe aí realmente aí vários pontos aí muito importantes, Dr. Wesley. O Dr. Ricardo falou que precisaria de 4 meses, né, Dr. Ricardo? Mas a reforma tributária, eu penso que ela vivenciou agora um momento muito amplo, importante, e que nos promete muito. Agora que a gente vai ter, se realmente vai conseguir subsidiar todas essas políticas públicas, né? Eu acredito que também tem que vir na sequência alguma reforma administrativa, talvez. Que tipo de reforma vamos ter na sequência? Então, essa preocupação dos colegas quando eles trazem, né, essas dificuldades e dúvidas, né, dos textos, elas são extremamente legítimas porque vão impactar realmente, como nós estávamos falando, a questão do serviço, né, se vai encarecer esse conteúdo, essa oferta, ao que parece que já temos a certeza que vai, né, Roberto? Então, eu ainda creio que quero ter talvez acreditar naquela boa-fé, né, que nós tenhamos um pouquinho de boa-fé, no sentido de que se encarecer não encareça tanto e que possa talvez o Congresso ter sensibilidade, né, de rever qualquer tipo de impacto negativo que possa afetar a população que mais, né, necessita. E a classe média também, né, não adianta só falarmos aqui que a classe média tem que se sacrificar, enfim, tem que tentar atender a todos os interesses. Então, eu penso que, de uma maneira geral, né, as políticas públicas, elas não dependem só da reforma tributária, isso é importante dizer, depende de uma série de fatores além da reforma tributária, questões de gastos com qualidade, com administração mais efetiva, né, e como vai se comportar essa máquina pública durante esse período, porque eu insisto, nós teremos talvez daqui a uns 5 anos um mundo diferente, né? Um formato diferente. Porque eu estava em casa, né? Tenho uma filha para fazer eu não sei cozinhar, né? Então eu estava lá, eu disse, Alexa,
me dá uma receita de bolo. Aí vai falando exatamente o que precisa. Eu não preciso contratar alguém para me, né, trazer ali as... Claro que tem aquela receita da vovó, né? Tem os especialistas que vão sempre ser mais qualificados, mas com o tempo tu vai aprimorando, né? Vou fazendo 5, 6 vezes o bolo, vai até dar certo, ou sei lá, né? Aquela tecnologia que vai me ensinando. Então, a reforma tributária vem também para dar uma resposta a isso, porque em 2016 os municípios tentaram atualizar a lei do ISS, que é o, né, Imposto sobre Serviço. Para ter uma ideia, o Uber não era tributado até esse período. Alguns municípios faziam umas piruetas lá para poder cobrar, mas não estava na lei. Então o Uber entrou. Streaming, não estava. Streaming. Plataforma de streaming. Não estava. Netflix não era tributada pelo subserviço e prestava um serviço. Mas eles recolhiam o imposto de renda e tal. Mas não era. Então, assim, 2016. E os municípios passaram 5 anos para negociar essa lei. E ali, de lá para cá, nós tivemos diversas outras tecnologias que vão sendo, né, apresentadas para nós diariamente. Né? Todo mês tem uma novidade. Então, não sei se nós estamos preparados. Também não creio que essa reforma preparou tudo, resolveu tudo. Não, muito pelo contrário. Não sei o que vem pela frente, porque o direito tributário, no meu ponto de vista, não está acompanhando toda essa tecnologia que está sendo inserida. Né? E aqui nós temos excelentes profissionais que publicam artigos, atuam em conselhos de representação, se aprimoram, mas a academia que tenta trazer novidades, a tributação 4.0 foi em 2018, 2019, se não me engano. É recente, tributação que vai falar sobre as tecnologias. Né? O IDP me parece que tem o CEUB, né? Protagonismo nesses projetos aí. Então, assim, estamos mudando rapidamente, temos que acompanhar. Eu estou me sentindo arcaico já, porque eu também não sei mexer nos LGBT. E aí nós estamos falando aqui, né, sobre questões de que maneira nós vamos lidar com isso. Vamos ter que nos aprimorar, melhorar e ver como, não saindo da pauta, mas já saindo, essa reforma ela pode atender essas perspectivas, porque há uma preocupação internacional da coerção, não é? Coerção, né? Não é coerção, agora estou aqui, corroção, né? do sistema tributário internacional. Está sendo corroído porque está tendo que se adequar a essas novas tecnologias de tributação. E uma das grandes modificações da reforma, e aí sim, a se adequar às orientações de organismos internacionais, é a tributação passar da origem ao destino, que foi que os municípios também tentaram em 2016, da origem para o destino para algumas atividades, que foi declarada inconstitucional pelo STF recentemente, foi em 2000, agora selou aquelas alterações mais drásticas, né, nas atividades de leasing, cartão de crédito e débito, planos de saúde, e que trouxe uma incerteza até para a própria reforma, porque se o STF diz que os critérios não estavam tão adequados, não eram tão claros, me parece que é o que a gente está falando na reforma tributária. Os critérios não estão tão claros, a reforma não sei. Então, assim, põe em xeque também, né, o elemento que traz da origem para o destino essa alteração da reforma tributária. Porque é lá justamente que no seu município, que nós estávamos falando, né, recentemente, comprado os bens, né, eu passo cartão, eu pago. Né, e no Brasil nós tínhamos anteriormente, desta lei ser declarada inconstitucional, a 157 de 2016, nós tínhamos a tributação mais na origem e alguns municípios que proporcionavam essas alíquotas menores. E essas empresas, então, se instalavam lá e proporcionavam no Brasil todo, né, essa oferta de serviços, porque é digital. Você transcende, né, as linhas daquele estado, município e do Brasil. Netflix está nos Estados Unidos, a Uber também. Então, é um desafio para o operador do direito, em especial o tributarista, o economista, apresentar respostas rápidas para esse sistema e apresentar para o Congresso, convencer os congressistas, né?
Então, a academia tem um papel fundamental e esses conselhos também estão desenvolvendo transformações, né, para o nosso sistema. Perfeito. Agora, doutor Alberto, claro, falando aqui da reforma tributária, aí vem realmente aí o período, prazo para poder vigorar, né? Ou seja, se vier a ser aprovado este ano, 2026 começa, portanto, aí a vigorar. E o prazo é até 2032. Isso é um tempo razoável para fixar, para entrar em vigor, para ter segurança jurídica? Como é que o senhor vê também esse aspecto? Olha, Walter, a gente hoje já tem problemas demais com o nosso sistema tributário atual, né? Nós vamos passar por um período onde os dois sistemas vão conviver até que um seja extinto para dar lugar ao outro, como você colocou aí, num período de alguns anos, né? Me parece que esse período é bem muito estendido. Acho que não haveria necessidade de fazer essa transição nesse período, especialmente no que se refere à questão da distribuição dos valores arrecadados para os entes federados. Esse aí é um período maior ainda, o que no Brasil soa até incomum, considerando que a nossa própria Constituição é um instrumento legislativo novo, né? Ainda em desenvolvimento, e a gente não alcançou ainda essa estabilidade política para pensar em longos prazos. Mas falando aqui da implementação dos sistemas, me parece que um prazo menor poderia ter sido certamente delineado e evitado, né, essa convivência dupla entre dois sistemas, sendo que um deles já comprovadamente é complexo e o outro é novo. Então o outro vai demandar uma série de desafios também, porque ele precisa ser conhecido, e a gente só conhece os problemas efetivamente operando esse sistema, ainda mais nesse cenário onde a gente colocou aqui, discutiu essa tarde, em que não houve, pelo menos nós não tivemos acesso a estudos que demonstrassem efetivamente o impacto, né? E aí eu falo em todas as dimensões dessas mudanças. Mas me parece, pelo que foi aprovado, no texto que foi aprovado, o prazo está muito longo e isso pode trazer alguns problemas. Então, me parece que o problema principal vai ser o da segurança jurídica, porque você vai conviver com dois sistemas, um novo e um muito complexo que tem os seus problemas antigos. De todo modo, fato que o início da operação de um sistema precisa efetivamente de um período de transição, então isso é muito salutar, mas talvez o Senado possa até discutir, e eu não duvido que ainda que a PEC seja aprovada dessa forma, lá na frente possa se promover uma nova alteração na Constituição para reduzir esse prazo, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Tá certo. Deixa eu ver o senhor também, doutor Ricardo, sobre esse ponto, né, do prazo. Eu confesso para você que eu acho a reforma muito válida, estou gostando dos debates, a academia entrou no debate legislativo, nós professores nas salas de mestrado e doutorado ficávamos falando sempre criticando, apontando, olhando coisas ruins, e agora não, estamos participando do debate durante a sua construção. Isso é importante demais. E, do ponto de vista objetivo dessa questão dos sistemas, eu vejo isso com muitas ressalvas. Eu confesso que eu não estou confortável com essa coexistência de sistemas. Tá? Eu acredito que, do ponto de vista do funcionamento e do próprio cidadão saber como isso vai acontecer na prática e como é que o legislador, dentro do ritmo que o legislador precisa para implementar suas leis, como que isso vai acontecer, eu acredito que isso vai ser uma dor de cabeça para o Congresso, porque eu tenho situações já consolidadas que estão em andamento e eu preciso criar situações novas, legislação nova. Em 2 anos parece muito tempo, mas para uma reforma dessa envergadura, com a quantidade de leis que são necessárias para que ela seja implementada, 2 anos pode não ser necessário. E ainda assim, dentro da reforma eu tenho 2 prazos, né? Então, eu vejo isso com muita ressalva. Eu confesso a você que criticar por criticar não é o meu objetivo, mas eu acredito que poderia se pensar
num prazo mais longo para que ela efetivamente entrasse em vigor, mas que a coisa funcionasse de um modo mais estrutural. Claro que eu posso sim, por meio das próprias leis complementares e por meio da própria regulamentação dos tributos, estabelecer prazos distintos para que as mudanças valham. Mas eu acho que 2 sistemas constitucionais, e ainda assim, em 2 momentos diferentes, eu vejo isso com muita ressalva. Não sei se vai ser uma boa ideia. Porque realmente vai aumentar a polêmica, e aqui fazendo a meia-culpa, nós professores, advogados, tributaristas, adoramos uma polêmica. Afinal, as leis, elas são para ser debatidas mesmo. Isso pode inflamar o judiciário, a gente pode ter um cenário de litigiosidade muito grande, que a gente já tem. O direito tributário hoje ocupa o topo aí de vários tribunais e várias questões sensíveis no Brasil inteiro. Mas, claro que também não posso implementar isso de modo imediato. Agora, eu fico com muita ressalva com essa bipartição da vigência do sistema. Eu acho que um prazo maior para que a coisa viesse mais estrutural, funcionando de um modo mais concreto e objetivo. Eu fico com muito receio desse prazo de 2 anos. Eu acho um prazo muito curto para que toda essa legislação seja implementada, todo esse mecanismo, nessa estrutura do Estado. O Estado vai ter que se preparar para cobrar esses tributos novos. A fiscalização vai ter que se preparar. O cidadão, os profissionais de contabilidade, os advogados vão ter que se preparar para que essa enxurrada de leis realmente seja bem absorvida. Eu acho 2 anos um prazo muito curto. E só para 2 minutinhos para o senhor. Menos de 2, só para complementar a questão do prazo. E aí, puxando a crítica inicial da construtiva aqui da Júlia Lucy, né, que ela falou, não teve tempo, texto. Nesse ponto eu concordo, viu, Walter, sobre essa questão. E aí, também com o doutor Ricardo. Alguns prazos me parece que foram lá na frente, outros aqui, né, foi muito rápido, porque o texto o texto final, né, sido apresentado 15 dias, e aí depois a segunda versão desse texto me deu menos de 15 dias, né, deu menos de 2, 3 dias, e a última parece 48 horas, a última versãozinha lá, já estava ciente e tal, mas eu acredito que um texto bem complexo desse deveria se talvez deixar um pouquinho mais de tempo e prazo para que fosse depurado pelos deputados, né, pelas suas assessorias, pelos setores interessados. Talvez essa seja uma crítica muito importante e válida em cima do Congresso, que aí me parece que não foi tão assertivo, apesar das suas assertividades ali, né? Perfeito. Bem, nós estamos caminhando já para o encerramento. Eu peço aos convidados, 1 minuto e meio para as considerações finais. E já começo com o senhor, doutor Alberto, e evidentemente também já o agradecendo pela gentileza de ter estado conosco até o momento nesse nosso debate. Primeiro eu gostaria só de agradecer, Walter, a sua condução perfeita e aos colegas aqui pelo debate bem profícuo nessa tarde, e dizer que a gente está aqui sempre à disposição para debater esses temas. Aliás, é a nossa função aqui como tributaristas, esclarecer a população e tentar trazer alguns aperfeiçoamentos aqui, ideias para que a reforma saia como a gente mais próximo do que a gente imaginou, né? Em termos assim de considerações, eu acredito que eu gostaria de reforçar aqui que eu acredito que a reforma tributária, no texto que foi aprovado, e aqui confiando nas mudanças que vão ser implementadas pelo Senado, ou seja, nas melhorias que vão ser implementadas pelo Senado, eu entendo que foi um cenário muito positivo, especialmente do ponto de vista da redução das complexidades. Isso vai trazer uma redução da carga tributária, uma maior transparência do sistema tributário, talvez uma maior justiça tributária se implementado de forma correta o sistema de cashback, mas também dizer que outros problemas precisam ser endereçados, questões relacionadas e que não estão lá no texto, foram delegados pela lei complementar. Não adianta nada uma reforma no texto constitucional seguir um padrão e as leis complementares, nas discussões, caminharem para um outro lado e estarem sujeitas a mudanças aí de visões, etc., influenciadas pela política. Então, é muito importante ainda que a gente não entenda aqui que o dever foi cumprido. O dever só vai ser cumprido quando a proposta, o texto for aprimorado e as leis complementares finalizadas, e é isso que a gente espera aqui e deseja, que tudo caminhe bem, e agradeço aí mais uma vez. Muito obrigado. Doutor Ricardo, também, por favor. Realmente é uma honra e uma oportunidade muito legal estar aqui conversando um pouquinho
com todo mundo, Walter. Agradecer ao professor Alberto, ao professor Wesley, e realmente ver o trabalho da OAB, do Distrito Federal, junto do Congresso, foi algo muito legal. É o povo debatendo, é a gente falando, conversando. E o que se espera de verdade é que essas ideias elas sejam implementadas para que o cidadão, e aqui principalmente o cidadão de baixa renda, ele consiga perceber na prática que ele está sendo prestigiado pelo sistema tributário do país. Dividir tributos, cobrar tributo de forma errada é promover desigualdade social. Eu tenho que cobrar tributo de forma certa, cobrar tributo de quem ganha mais, cobrar tributo de quem tem capacidade de pagar e realmente fazer a via adequada para que as pessoas que precisam mais, essa questão da justiça fiscal, da simplificação, da transparência do cálculo do tributo é importante demais. Eu acredito que é a reforma é extremamente positiva, só ficam aqui essas sugestões, esses pontos que nós apontamos, para que realmente nós tenhamos essa visão do sistema tributário brasileiro como algo menos complicado. Acabar com essa discussão sobre cumulatividade, não cumulatividade, tributo por fora, tributo por dentro, o povo não sabe o que é isso. Né? Então eu acho que cobrando tributo da forma como está sendo desenhado, o povo vai entender quanto compra, quanto custa aquele produto, quanto ele está pagando de tributo, até para que ele possa participar dos custos do Estado. Todos nós que contribuímos com tributo temos que saber para onde vai o nosso dinheiro, o nosso recurso. Então eu acredito que foi uma ideia positiva demais, está valendo agora, nós estamos em construção. A reforma não está pronta, ela está longe, está pronta. E o Senado vai ter muito assunto para tratar aí nesses próximos meses. Muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer e parabéns pela condução do nosso bate-papo, Walter. Muito obrigado. Doutor Wesley, também por gentileza, 1 minuto e meio. Não, só agradecer a oportunidade de falar com os ouvintes dessa seleta rádio que traz conteúdos, informações, conhecimento, né, e principalmente notícias sobre os temas atuais. A reforma tributária chegou no seu ápice depois de quase 30 anos de discussões. Muitos queriam melhorar o sistema, né? E eu acho que o ideal a gente não consegue chegar sempre, mas o possível, eu acho que é importante nós talvez darmos fé a essa reforma que chegou para tentar melhorar esse nosso sistema e o ambiente de negócios do Brasil. Nos prometeram e nós estamos aqui aguardando esses resultados. Então é uma gratificação muito enorme estar aqui com vocês. Cumprimento o pessoal da Comissão da Reforma Tributária da OAB do Distrito Federal, que eu e o Ricardo fizemos parte, e que o Dr. Alberto conduz a presidência da Comissão de Direito Tributário do Distrito Federal, com maestria e com muita competência. Então, são agradecimentos aí ao presidente Délio que nos proporciona esse espaço aqui, presidente da OAB do Distrito Federal, e fica nosso honrado, sempre lisonjeado convite ao Dr. Walter aqui, que nos brindou aqui com a sua condução sempre importantíssima e seleta, né? Que não é o nosso Arthur, né? Manda um abraço também para o Sérgio. Isso, tá ótimo. Muito bem. Dr. Wesley, muito obrigado ao senhor pela atenção. Dr. Alberto, também foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado ao senhor. Da mesma forma, Dr. Ricardo, foi muito bom tê-lo aqui no programa. Muito obrigado ao senhor. Os agradecimentos também à doutora Júlia Luci. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde Debate. Estará de volta, portanto, na sexta-feira. Agradecemos a sua audiência e também o seu acompanhamento através aqui do nosso canal no YouTube. Sou Walter Lima, fiz, portanto, aqui a condução desse nosso debate, que teve a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Bárbara Michelin. Boa tarde, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.